Bom, a pergunta que se segue é por que a gente tem essa acurácia média baixa no tratamento com os alinhadores, para que a gente consiga entender e progredir no alcance de melhores resultados, né? Dois pontos importantes vão ajudar a gente a compreender essa questão. O primeiro deles é o ponto de apoio e o segundo é o material utilizado. Antes, é interessante que a gente lembre que o movimento ortodôntico, ele, para ser ativado, precisa de uma força no sistema, em geral na superfície do dente. Essa força ela vai ser deflagrada aos tecidos de suporte, ligamento periodontal, que é o tecido que fica ao redor da raiz do dente, e ao osso adjacente, e tem que ser mantida por um determinado período de tempo para que a cascata reacional da biologia do movimento seja deflagrada e assim o movimento acabe acontecendo. E aí, como que se dá a ativação nos alinhadores, né? Uma ótica bem diferente da ativação da ortodontia fixa corretiva, onde você vai ter uma moldagem de superfície, quer dizer, a gente vai ter de modo digital o retrato daquele dente, da forma daquele dente, e nesse aspecto digital você cria alterações, né, induzindo aquela ativação. Aí quando você chega com essas alterações naquele alinhador que foi produzido e encaixa na cavidade oral, existe uma deformação trazendo o dente da posição que ele está para a posição que foi deformada, induzindo assim ao movimento. Sob essa ótica, a gente vai ter aspectos positivos e negativos nesse novo ponto de apoio gerado com a mecânica de alinhadores. Por exemplo, quando a gente tem uma face muito grande no movimento de inclinação, você vai ter essa distribuição de força ao longo de toda a superfície do dente. Isso é positivo para que a gente alcance os resultados. E o contrário é verdadeiro. Quando você tem movimentos, por exemplo, de giro em dentes arredondados, a face de apoio é uma face de deslize, e aí você coloca attachment para poder fazer com que você tenha apoio para esse movimento, e esse attachment vai ter uma área muito pequenininha, né? O que é negativo. Isso acontece também nos movimentos de extrusão, onde você não tem apoio nenhum, e aí você cria esse attachment para fornecer esse apoio. A segunda questão é o material. Na verdade, uma propriedade dos materiais que a gente chama de módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é a capacidade que o material tem de absorver e devolver sob a forma de energia mecânica aquela deformação a que ele foi submetida, proporcionando assim um movimento dentário com uma força determinada. Se a gente for comparar o material que em geral é utilizado para fazer os alinhadores, que são polímeros, poliuretanos, eles têm um módulo de elasticidade muito baixo se comparado aos níquel-titânio, por exemplo, que são materiais capazes de fornecer uma força baixa e constante no movimento ortodôntico. Se a gente for comparar esse módulo de elasticidade com do aço austenítico, mais baixa ainda. Então, como conclusão sobre esses dois parâmetros, de modo ideal, nós deveríamos ter áreas de contato grande para os alinhadores, proporcionando assim a eficiência desse material com baixo módulo de elasticidade. Portanto, movimentos ideais seriam movimentos de inclinação, onde você tem essas duas questões sendo abordadas de modo simultâneo.